Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. E hoje eu tô aqui com o meu estagiário Gabriel e a gente vai fazer um tira dúvidas de algumas perguntas que a gente fez no Instagram, focando aí principalmente no emagrecimento e na perda de peso. Beleza, galera, vambora, meu nome é Gabriel, vamos embora para essas dúvidas aqui que tem muita coisa boa aqui, hein? Então fica aqui, já curte o vídeo, se inscreva no canal, porque aqui só tem conteúdo bom. Vamos lá, primeira dúvida aqui é: qual a indicação para quem não gosta de pesar as refeições? Quer falar um pouquinho, Gabriel? Tá, vamos lá, em relação a isso, né, o que a gente pode dizer é que se você tem acompanhamento com um nutricionista, você precisa conversar isso com ele. Você pode fazer, ele vai conseguir fazer ali a conversão para as medidas caseiras, para conseguir te ajudar, né, que vai ser ali o principal método para você. E além disso, a organização aqui, planejamento é essencial. Então, se você não gosta de sempre ficar pesando as refeições, você pode fazer, por exemplo, em marmitas, pesar tudo de uma vez e deixar separado, que aí você não precisa ficar sempre pesando, né? E é engraçado, gente, eu tive uma paciente, ela é tão fissurada na balança em si dos alimentos, que até quando ela ia no restaurante, ela pesava. Meu Deus. Ela ficava com uma mão no prato e outra na balança. E ficava pesando, gente, tudo. Eu acho que o restante da fila devia odiar, né? Aí, quando ela esquecia a balança, ela ia lá na... Gente, como fala? Lá no... Quando você pesa, no caixa, né? Lá no caixa, ia lá, pesava o arroz. Depois ela voltava, pegar o feijão, por exemplo. Mas assim, o nutricionista, ele sempre vai entregar. E você fala isso pra ele, né? Tem alguns nutricionistas que só dão a dieta em gramas. No meu caso, eu sempre passo em gramas e as medidas caseiras. O que é medida caseira? Vamos supor um queijo, uma fatia média, uma fatia grande, uma fatia pequena. Mas o que pode acontecer? Às vezes a proporção de uma fatia média pra mim é totalmente da sua proporção. Então assim, eu sempre falo, você odeia pesar, ok. Pesa só uma vez pra você criar essa noção. Depois, pode dar essa balança, doa pra alguém. Mas primeiramente, para você criar essa noção, é interessante você pesar no início. Sim, e para uma pessoa que não tem acompanhamento nutricional, você consegue ver ali a conversão, né? De gramas para medida caseira, você tem uma noção mais ou menos. É verdade. Com o Google hoje, muito fácil. Segunda pergunta: tem alimentos específicos que podem potencializar o emagrecimento? Gente, eu sempre falo, não tem nenhum alimento em si que vai te engordar ou vai te emagrecer, certo? Então, até mesmo o seu chocolate, que todo mundo coloca como vilão, ele não vai te engordar, mas também ele não vai te emagrecer. O problema é que a gente não tem controle, às vezes, na hora que vai comer um chocolate. E aí o que acontece? Você ultrapassa as calorias do seu gasto total de energia no dia. Isso faz com que você ganhe peso. Da mesma forma que um alimento que às vezes é postulado aí, que te emagrece, por exemplo. Tem tantos, né? Tem canela. Canela emagrece, principalmente por ter um efeito termogênico. Mas quando a gente, inclusive tem muitos estudos que avaliam quanto realmente é esse efeito da canela, cafeína, enfim, gente, é ridículo, assim, 100 calorias. 100 calorias é um bombom sem valsa. Não é nada, não vai fazer real diferença, né? Sim. Então, fique muito atento a isso, porque, nossa, hoje na internet você procura lá quais alimentos emagrecem, vai ter uma lista lá. Mas entenda, não vai ter nenhum alimento em si que vai te emagrecer ou engordar. Se fosse isso, gente, eu nem estaria aqui. Ele é perfeito, todo mundo estaria comendo em casa e pronto, não teria ninguém acima do peso, né? Seria a resolução aí pra obesidade no Brasil. E obesidade é um problema tão grande, né? Você resumir a alimentos específicos é bobeira, né? Exatamente. Terceira pergunta, pode ler. Então, vamos lá. Em jejum intermitente emagrece mais? E aí? E aí, hein? Essa aí pode machucar um pouquinho algumas pessoas. Eu não gostar, não. Basicamente, o que é o jejum? Quando você fica muito tempo, né? Um tempo prolongado sem comer. E é tão engraçado quando a gente pensa isso, Gabriel, porque às vezes a gente acha, vou ficar um tempo sem comer. Mas e no momento que eu for comer? Se eu comer o mundo... Não adianta. Não, mas eu tô fazendo jejum. Acho que é um milagre, né? Vai resolver, mas não é assim. Exatamente, gente, não tem milagre. Desiste. Você acha que é fácil assim? Mas basicamente o jejum, ele é mais uma estratégia
de emagrecimento. Para muitas pessoas dão muito certo, para outras nem tanto. Por exemplo, para mim, gente, não dá nem um pouco certo jejum, porque eu gosto de comer. Se eu fico lá 18 horas sem comer, nossa senhora, eu fico estressada, eu já fico de mau humor, não quero conversar com ninguém, já fico pensando só em comida. Não dá certo isso não comigo. Mas tem gente que se deixar, esquece de comer o dia todo. Mas também a gente tem que pensar, quando essa pessoa for o horário de comer, ela tem que comer com qualidade e tudo voltado pro objetivo dela. Não adianta ela querer estar fazendo isso para emagrecer e não garantir o déficit calórico. Sim, sem dúvida nenhuma. O jejum, assim, ele é muito vasto, né? Tem muitas pessoas que fazem 16/8, né? Aí só tem 8 horas, pessoas que fazem 24. Sim. E é muito variado, mas a realidade é que é só uma estratégia, né? Não é um meio para emagrecimento. Né? Exatamente. E às vezes, assim, o ideal é a gente, quando for aplicar esse jejum, tentar assimilar um pouco mais o jejum, digamos, fisiológico, né? Que a gente fica sem comer ali durante a noite. Sim. E aí o que pode fazer é não fazer talvez o café da manhã tão cedo ou já partir pro almoço ali, porque isso vai ser menos prejudicial pro organismo. Porque se você concentra suas refeições no período noturno pro nosso corpo, isso é muito ruim, porque ele tá acostumado a receber energia, principalmente durante o dia, porque a metabolização desses nutrientes são melhores. Dúvidas? É isso. Próxima pergunta. É verdade que comer na janta engorda mais? Isso vai até um pouco de encontro com o que eu acabei de falar. Porque às vezes a gente acha, inclusive a gente já vi muito post assim no Instagram. Uma banana antes das 6, 70 calorias. Uma banana depois das 6 horas da noite mantém a mesma caloria. Ou seja, realmente em caloria o alimento não vai ter uma modificação ali mágica, não vai aumentar. Sim. O que acontece é que nosso metabolismo, ele funciona um pouco diferente no período noturno. Isso você percebe claramente quando você às vezes vai num rodízio de pizza, numa churrascaria à noite. Sua metabolização é mais lenta, parece que você tá mais pesado, você não consegue nem dormir direito. Já aconteceu isso com você, Gabriel? Sim. Então é exatamente isso, porque nosso metabolismo funciona um pouco diferente. Então, para metabolizar aquela quantidade de comida à noite, pode favorecer ali o ganho de peso, mas não em si por conta de tal alimento, mas o conjunto, o contexto dessa alimentação, certo? Certíssimo. Bora. Não gosto de aveia, granola e chia. Quais fibras posso comer para substituir? Vamos lá. Fibras, né? Fibras, assim, a gente encontra na alimentação como um todo, em geral, mas a gente principalmente vê nos legumes, verduras, né? Perfeito. Então, assim, a princípio, quando a gente pensa em fibra, a gente pensa nesses alimentos, né? Uhum. Mas às vezes a pessoa usou esses alimentos, talvez pensando em, quero comer junto com o iogurte, alguma coisa assim. Sim. Fibras a gente também encontra nas frutas, né? Nas frutas, perfeito. Na casca, por exemplo, da maçã. No bagaço da laranja, na casca da uva. São alimentos que têm uma quantidade maior de fibras, no mamão, por exemplo. E outro alimento que muito interessante, assim, que ele é uma qualidade excelente, é o famoso psyllium. Já ouviu falar dele? Sim. Que é um pozinho, gente, ele é perfeito, rico em fibras. E ele ajuda não só para bater as fibras da sua alimentação, mas sim tem um efeito no seu metabolismo de carboidrato, vai ajudar nessa questão da perda de gordura, na questão da regulação da sua saciedade durante o dia. Então, assim, o psyllium é ótimo. Fora, então, o que o Gabriel já falou, nas frutas, legumes, saladas cruas, deixa eu ver se vem algum mais. Feijão, tem muita fibra. Feijão, sim, verdade. Tem alguns parecidos também, tem gergelim, linhaça. Perfeito. Às vezes, né? Sim, outras sementes, né? Não só a semente de chia em si. Sim. Semente de abóbora, gergelim. Sim. Enfim, várias. Linhaça.